Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, seguindo então o credo, hoje nós vamos falar sobre a remissão dos pecados. Deixa eu melhorar a luz, pronto. Pois bem, no último vídeo eu tinha falado sobre a comunhão dos santos e agora eu devo falar sobre a remissão dos pecados. E o que é isto, né? Veja, eu quero tentar explicar isso de um jeito que vocês compreendam a coisa, não simplesmente por alto, mas entendam o fundamento dela realmente, né? Porque, veja, o pecado, ele não é simplesmente uma coisa, está sendo dito que essa coisa é ruim. Não é só isso. É porque ela realmente, na natureza dela, ela é contrária a Deus. Veja, quando o nosso Senhor, ele cria todas as coisas, ele faz elas de um jeito que seja bom. Mas o que diz ser bom? De onde que está o padrão daquilo que é o bem? No próprio ser de Deus. Deus é bom por natureza. Então, para que as coisas elas sejam boas, elas têm que ter algo da natureza de Deus, algo de semelhante com Deus. Bom, é verdade, somente nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque somente nós, enquanto seres humanos, enquanto criaturas que têm corpo, nós temos uma coisa que não é corpo, que é alma. E nessa alma está a nossa inteligência, a nossa vontade. Mas todas as criaturas, elas refletem alguma coisa de Deus, justamente porque ele as criou sendo boas. Então a bondade, você vê a ordem que existe na natureza, você vê como que todas as coisas elas têm uma finalidade, e embora todas elas sejam muito distintas umas das outras, todas elas cooperam, ao menos não atrapalham para que as outras atinjam sua finalidade. Todas elas estão dispostas em uma relação de... Eu tô mexendo aqui para melhorar a luz. Pois bem, mas todas elas estão dispostas de modo que cooperam entre si. Então, você consegue ver que em toda a criação, em toda a natureza, realmente dá para ver que existe essa coisa de refletir um tanto de Deus. Pois bem, mas o pecado, ele não é uma coisa que foi criada por Deus. Foi inventada pelos anjos e depois replicada pelos homens, como eu tinha dito. E os atos pecaminosos, pecar é um ato, mas é um ato inteligente. Você conhece a coisa, você vê que aquilo é contrário a Deus e você sim o faz. Porque é justamente o contrário a Deus, não pode ser agradável a Ele. Não é uma coisa que Nosso Senhor diz, simplesmente. Existem os mandamentos da igreja que são uma coisa positiva, mas as coisas que são dos 10 mandamentos mesmo, aquilo que é pecado, que Nosso Senhor fala em sua maioria, é uma coisa porque na natureza aquilo é contrário a Deus. Então quando você faz, você se decide por algo que é justamente o oposto de Deus. E daí por isso que vem essa separação. Porque nós não queremos estar junto de Deus porque nós escolhemos algo que é contrário a Deus. Que é oposto por natureza. Como se aqueles lados do ímã que se repelem. Deus e a coisa é justamente isso. Tenta aproximar, mas nunca entra. Porque é impossível, porque é completamente o contrário, porque se repelem. E justamente isto é o pecado. Então quando nós nos decidimos pelo pecado, a consequência de nos afastar de Deus está nisso. E por que ofende a Deus? Porque nós somos criaturas de Deus, criadas para amá-lo. E como criaturas nós devíamos corresponder ao nosso Criador. Mas se não o fazemos, nós o ofendemos. Porque é óbvio isso. Toda a misericórdia de Deus foi depositada em nós para que nós existíssemos. E ainda assim nós fazemos algo que é contrário a Ele, algo que o ofende. Pois bem, então é óbvio. Mas, como eu já havia dito, não é possível fazer algo que repare a Deus. Porque nós fizemos uma ferida enorme em Deus, que somente Deus mesmo é capaz de curar essa ferida, preencher essa ferida. Igual uma criancinha. Uma criancinha, ela pode se esforçar muito para fazer o melhor desenho, para fazer a melhor coisa dela, mas sempre vai ter algum defeito, às vezes por causa do tamanho dela, às vezes por causa da idade dela, a inteligência dela, tudo isso. O melhor que ela pode fazer não é o melhor que uma pessoa adulta, uma pessoa que se desenvolveu por mais tempo é capaz de fazer. Pois bem,
justamente isso com Deus. Só que em um nível muito maior, porque a nossa natureza é infinitamente menor de Deus, justamente porque somos criaturas. Não tem como. Mas, assim, voltando, né, pro ponto. Então, seria necessário que Deus mesmo viesse nos salvar, viesse Ele mesmo reparar o pecado que nós cometemos. Porque a própria natureza da coisa, ela pede que seja assim. E nosso Senhor se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele se fez uma pequena célula no ventre da Virgem Maria. E durante toda a sua vida, como pequeno, se desenvolvendo, depois nascendo e crescendo, vivendo uma vida humana como criança, como jovem, então chegando na sua vida adulta, vivendo os 3 anos de vida pública, e então, morrendo na cruz, ali nosso Senhor fez atos salvíficos e nos salvou. E ali na Santa Cruz de Nosso Senhor é que condensa tudo, né? No Calvário, ali nosso Senhor, de fato, oferece o sacrifício da vida dele inteira ao Pai. Por isso que nós dizemos, e de fato é isso, fomos salvos pela cruz de Cristo. Mas essa salvação não está há 2000 anos atrás. Porque se tivesse somente há 2000 anos atrás, é claro, nosso Senhor poderia redimir toda a humanidade desse modo. Mas Ele quis que a coisa fosse feita de um jeito diferente. Ali, é como se a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo fosse a nascente. E o seu sangue que é derramado, este leito do rio, que é o seu sangue derramado, ele se divide nos santos sacramentos, que são os meios para se alcançar a salvação. Então, dali, na cruz de Cristo, nós somos salvos. Mas os santos sacramentos justamente nos ligam a esta cruz de nosso Senhor, para que nós atinjamos, recebamos eficazmente essa salvação. Então, o primeiro meio onde nós somos remidos do pecado e, portanto, somos perdoados dessa falta, mediante o nosso arrependimento, claro, é necessário se arrepender do pecado, mas, então, tendo esse arrependimento e recebendo esta coisa, então nós somos perdoados do nosso pecado, então ficamos justos diante de Deus e nos é dado as graças que são necessárias para que nós tenhamos essa amizade com Deus que nós perdemos. Então temos isso tudo no sacramento. E é o sacramento do batismo. Quando nós, antes de sermos batizados, nós somos criaturas. Criaturas criadas por Deus, mas que herdaram o pecado original, que dependendo da idade conseguiram cometer pecados pessoais e assim são condenadas ao inferno. Mas depois de sermos batizados, nós já não somos simplesmente criaturas, mas somos filhos de Deus, filhos verdadeiros de Deus, porque eficazmente nós estamos unidos ao Filho e somos filhos no Filho de Deus. Uma criatura pode se dizer filha de Deus? Em certa medida é uma criação do seu Criador, então pode se dizer, mas uma criatura, uma pessoa não batizada não é tão filha de Deus igual uma pessoa batizada, porque o batizado, ele realmente é filho de Deus porque está unido ao próprio Filho de Deus e assim tem a filiação divina adotiva. Então, a partir do batismo, nós somos perdoados do nosso pecado, nós somos tirados deste laço que nos amarra ao pecado, à culpa original, e daí perdoados de pecados pessoais a depender da sua idade. E então recebemos todas essas graças como filhos de Deus, para que justamente possamos viver a vida do Filho de Deus e assim nos santificar e chegar no céu. Então, o primeiro meio para recebermos a salvação é o batismo. E por isso que a única igreja, por isso que na realidade nós batizamos crianças, porque são criaturas de Deus condenadas ao inferno, embora sejam somente crianças, embora sejam somente bebês. Todos nós precisamos do batismo, porque nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o batismo. E quem é o louco que não vai querer aquilo que Deus quer? Quem é o louco que vai contradizer a vontade expressa de Deus? A quem você... E depois, e pregai o evangelho por toda a terra. Aqueles que crerem e forem batizados, estes serão salvos. Aqueles que não crerem e, portanto, não serão batizados, não serão salvos. Não é somente a pregação. Porque se fosse você ouvir as coisas que Nosso Senhor fala e você se decidir por Ele com toda a força do seu coração, você é o seu Salvador. Nós somos salvos não porque nós cremos, nós somos salvos por causa do sacramento.
do sacramento de Cristo. Nós precisamos da cruz de Cristo. Nós precisamos da vida de Cristo. Nós precisamos dessa salvação que Ele veio nos dar e nós a recebemos justamente pelos sacramentos, que é um ato divino, embora seja mediado por uma pessoa humana. O Padre, Ele está ali e Ele atua na pessoa de Jesus, porque nosso Senhor fez com que fosse assim. Fazer isto em memória de mim. Fazer essas coisas, né? Nosso Senhor deu uma ordem, deu a eles poder para isso, para perdoar, para batizar, para perdoar os pecados, para dar a Santa Eucaristia, para administrar todos os sacramentos. Tá aí? Esse é o nosso meio da salvação. E justamente como que isso é consolador, porque quando, seja o que for da nossa vida, ao nascer, ao se converter, eu posso ir até a igreja. Então, ter verdadeiramente na segurança de Cristo, que quando eu me ajoelho, que quando for chegar o dia do meu batismo, então o Padre jogará água na minha cabeça e dizer: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio Deus que está no céu que o faz. E me tira da minha condição de simplesmente criatura e me faz ver todo o seu amor, me fazendo seu filho. Me fazendo verdadeiramente o seu filho e assim ganhando o céu. E se somos os filhos de Deus, nós somos os príncipes do céu. E se Deus é meu, se eu sou de Deus e Deus é meu, então tudo é meu. Os santos do céu são os meus, a igreja é minha, os méritos da igreja são meus, o tesouro da igreja é meu, tudo é meu. E então, se eu ainda assim eu caio no pecado por causa das minhas fraquezas, eu posso ir até uma igreja mais próxima de mim, me ajoelhar diante do Padre no confessionário e assim saber que não é simplesmente um homem que está ali, mas é o próprio Cristo num homem. E então me ajoelho e confesso, falo de todos os meus pecados como se eu estivesse vendo o próprio Jesus ali, porque não seria loucura a Ele mesmo. E então ver o Padre levantar as mãos e dizer: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim saber que já não resta mais dúvida, já não resta mais medo. Eu não preciso mais duvidar se eu vou ou não para o céu. Um católico não chega no final da vida e se pergunta: para onde que eu vou? Eu não sei para onde que... Não. Um católico sabe: eu pequei durante a minha vida, mas eu me arrependi. Eu fui até o confessionário e infalivelmente eu fui perdoado. Nosso Senhor me salvou e me amou. E então, saindo do confessionário, eu vou à Santa Missa. E ali me ajoelho novamente, porque é o próprio Deus que está ali. E então aquele homem, ele pega aquele pedaço de pão e naquele silêncio fala aquelas palavras com maior doçura. Porque se fala no cânon às vezes um pouco rápido, mas sempre chegando no momento da consagração. Isto é o meu corpo. Porque não são as palavras de um homem, mas são as palavras de Deus em um homem. Então, já não é mais pão, mas é o próprio Cristo. E quando chega o momento da comunhão, eu não me ajoelho diante de um padre, eu não me ajoelho diante de um pedaço de pão. Eu me ajoelho diante do meu Deus, que se humilhou de tal forma e se escondeu em uma aparência tão pequena para se dar a mim. E quem sou eu? E quem sou eu? Ninguém. Porém, um ninguém que é muito amado. Então, recebendo Jesus Cristo, tenho Ele vivendo dentro de mim e fazendo com que eu ame cada vez mais. E assim, a minha vida vai estar repleta da igreja, mas a minha vida não vai estar simplesmente repleta de novo de uma instituição humana, de um CNPJ ou de homens trajados de batina. Não, a minha vida vai estar cheia de Cristo, porque Cristo, me conhecendo e me amando há 2000 anos atrás, quis deixar nessa terra meios eficazes para que eu sentisse o toque da sua presença, para que eu sentisse a sua companhia, para que eu vivesse verdadeiramente como se Ele estivesse aqui e eu estivesse o vendo, porque Ele realmente está. A diferença é que eu não vejo. Cristo vive e age na sua igreja, porque os santos sacramentos, eles não são um símbolo, mas eles são verdadeiros. No batismo nós somos feitos verdadeiramente filhos de Deus, na confissão nós somos perdoados verdadeiramente. A Eucaristia é realmente Jesus Cristo, é a Ele que nos unimos. No Santo Sacramento da Ordem, o Padre é configurado a Cristo. No Santo Sacramento do Matrimônio, aquelas duas almas são unidas e assim eles são um só corpo, como diz, não é? E são feitos para o céu. Nos outros sacramentos,
nós recebemos as graças que ele se pretende dar, não é? Pois bem, então a salvação é a cruz de Cristo, está certo, é a cruz de Cristo. Nós somos salvos por nosso Senhor na cruz, mas este Senhor, ele quis fazer com que essa cruz estivesse sempre presente e os seus frutos nos tocassem de maneira eficaz. Pois bem, Deus abençoe vocês com vosso Filho, a Mãe Pia. Abençoai-nos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.